Os modais de transporte são parte indispensável para o processo logístico de uma empresa, promovendo a chegada do produto ao seu destino estabelecido. E muitas empresas, através do processo logístico, obtêm até mesmo um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes. Hoje vamos falar sobre o transporte dutoviário. O transporte dutoviário é um modal que tem como característica o transporte de produtos através de dutos ou tubulações. E nesses dutos podem ser transportados óleos, gases, minérios, entre outros. Esse modal iniciou por volta de 1885 nos Estados Unidos, porém só foi se intensificar no século XX. No Brasil, deu-se início na década de 50 e até hoje, apenas 4% do transporte de produtos utiliza-se desse modal aqui no Brasil. Tipo de cargas transportadas. Dependendo da substância a ser transportada, os dutos podem ser classificados em vários tipos, mas hoje nós iremos falar apenas de 3, que são os mais utilizados e suas respectivas cargas. Começando pelo gasoduto. Este está relacionado ao transporte de gases, como por exemplo o dióxido de carbono e o gás natural. Oleodutos. Este está relacionado a substâncias derivadas e não derivadas do petróleo, como por exemplo o combustível, a gasolina, o álcool, dentre outros. E o mineroduto. Este está relacionado ao transporte de minérios, como por exemplo minério de ferro, diesel, querosene, cimento e salgemas. A estrutura de transporte dutoviário no Brasil, apesar de representativo, está concentrado em poucas empresas e tem uma pequena participação na matriz logística de transporte no país, cerca de 4%. Podemos então destacar no país Oleoduto de São Sebastião Paulina, com 226 km, o de Angra dos Reis Caxias, com 125 km, o gasoduto Brasil-Bolívia, onde dos seus 3.150 km de extensão, 2.593 km ficam em território brasileiro. E no Pará, temos o mineroduto Paragominas-Barcarena, que possui 250 km, passando por 7 municípios paraenses, inclusive passando pelo município de Tomé-Açu, e cruzando os rios Acará, Rio Capim, Rio Acaramirim e o Rio Moju. Vantagens do transporte dutoviário. Dentre as muitas vantagens que esse tipo de transporte oferece, nós iremos citar algumas que são de extrema importância, começando pela questão de que esse tipo de transporte ele diminui o tráfego, diminui a circulação de substância que muitas das vezes podem ser prejudiciais às pessoas e ao meio ambiente. Outra vantagem é que ele transporta uma grande quantidade de produtos em um curto espaço de tempo. Também não necessita de embalagens, funciona 24 horas por dia, diminui a possibilidade de furtos e roubos devido às suas instalações, na maioria das vezes, serem subterrâneas e, para finalizar, oferece um baixo custo operacional relacionado a transporte e a energia. Sobre as desvantagens do modal dutoviário, o investimento inicial pode ser considerado uma delas. Ao contrário do custo gasto durante a produção, o investimento inicial é bastante elevado. O trajeto fixo ele também se torna uma desvantagem, pois para funcionar o transporte dutoviário ele exige pontos de bombeamentos e não possui flexibilidade de rotas. Não podemos esquecer os acidentes ambientais, pois o dutoviário ele é um dos modais de transporte que mais necessita de atenção, já que um simples descuido
pode causar danos ambientais de larga escala. Com relação ao custo do modal rodoviário, ele exige um gasto maior apenas em sua implantação, devido à exigência de mão de obra e produtos que muitas das vezes têm um preço elevado, mas no decorrer de sua transição relacionada aos outros meios de transporte, no final das contas ele se torna mais barato.